Às 7 horas e 14 minutos da manhã, o USS Spruance para de se mover. Não reduz a velocidade, não muda de rumo. Para. No meio do Estreito de Hormuz, a 8 quilômetros da costa norte iraniana, nas águas mais perigosas do planeta, no segundo dia do bloqueio americano aos portos iranianos. O destruidor que abandonou a sua posição de patrulha habitual às 6 horas e 47 minutos para interceptar um navio de carga iraniano que tentava furar o bloqueio, está agora imobilizado, com os motores desligados e 3 compartimentos a inundar em simultâneo. Ninguém a bordo do Abraham Lincoln, a 340 quilômetros de distância, sabe ainda. E ninguém está a caminho. Está a bordo do USS Spruance. A costa iraniana fica a 8 quilômetros a norte. O navio está a inundar. E acabou de perceber que aquilo que parou o Spruance não foi disparado contra ele. Estava à sua espera. Para entender o que aconteceu às 7 horas e 14 minutos, é preciso perceber o que estava pousado no fundo do Estreito de Hormuz antes de o Spruance chegar lá. Porque não era um míssil. Não era um torpedo. Não era qualquer arma que o Irão tivesse disparado nessa manhã ou em qualquer outra durante os 46 dias de guerra. Era uma mina naval. Mais concretamente, uma mina de influência por pressão. Uma arma que não detona por contato. Pousa no fundo do mar e espera. Mede a variação da pressão da água provocada pela passagem de um navio de grande porte acima dela. Quando essa variação atinge um limiar específico, o limiar correspondente a um navio suficientemente pesado para valer a pena destruir, dispara para cima. Não contra o casco, contra a coluna de água sob o casco. A explosão não abre um buraco. Cria uma onda de choque que percorre a água e atinge a quilha por baixo com uma força para a qual nenhum blindado de casco foi alguma vez concebido nessa direção. A quilha do Spruance absorveu esse impacto às 7 horas e 14 minutos. A explosão não foi ensurdecedora, não sentida de dentro do navio, não da forma como a tripulação esperaria ouvir uma explosão. Foi uma pancada surda, profunda e ressonante, que percorreu o aço vindo de baixo, pelas chapas do convés, pelos anteparos, por cada superfície que alguém estava a tocar. Às 7 horas e 14 minutos, sentiu-se antes de se ouvir. O tipo de impacto que diz a todos a bordo, em simultâneo e sem palavras, que algo aconteceu ao próprio navio, e não a algo que estava perto dele. 3 compartimentos na secção de proa começaram a inundar em menos de 90 segundos. A flexão da quilha provocada pela onda de choque tinha aberto fissuras de tensão em 2 soldaduras do casco que tinham aguentado sem problemas durante 11 anos de operações normais. O 3º compartimento inundou através de uma tubagem rompida nos espaços de engenharia que a flexão da quilha tinha cortado de raiz. Não era uma inundação catastrófica. Não do tipo que afunda um navio em minutos, do tipo que dá tempo. Especificamente, tempo para tomar as decisões certas ou as erradas. E o resultado depende inteiramente de quais forem tomadas. A tenente-comandante Rachel King é a oficial de controlo de danos do Spruance. Tinha a avaliação da inundação no seu painel 3 segundos após a detonação. 3 compartimentos. Caudal combinado de inundação de 280 litros por segundo. O limiar crítico, o ponto em que a água atingiria o anteparo da sala de máquinas principal e começaria a ameaçar a propulsão, estava a 14 minutos de distância ao ritmo atual. 14 minutos. O Spruance estava a 8 quilômetros da costa norte iraniana. O Abraham Lincoln estava a 340 quilômetros. O navio aliado mais próximo encontrava-se a 22 quilômetros atrás, na entrada sul do estreito. A velocidade máxima, isso significava 18 minutos. As contas eram claras. A ajuda chegaria 4 minutos depois de o navio perder a propulsão. Kim começou a trabalhar o problema. A resposta padrão de controlo de danos a uma inundação do casco é o isolamento sequencial de compartimentos. Selar os espaços comprometidos, ativar as bombas de emergência, avaliar a integridade estrutural, solicitar assistência,
Kim tinha a sequência de isolamento em curso 90 segundos após a detonação. 2 dos 3 compartimentos ficaram selados sem dificuldades. O terceiro, aquele com a tubagem cortada nos espaços de engenharia, não fechava completamente, porque a tubagem tinha partido numa posição que impedia a válvula de isolamento de emergência de fechar totalmente. A válvula fechava até 80%. Não era suficiente. A água continuava a entrar a um ritmo reduzido pelos restantes 20% de abertura. Com um isolamento de 80%, o caudal de inundação no compartimento 3 baixou de 140 litros por segundo para 31. O caudal total nos 3 espaços era agora de 171 litros por segundo. O tempo até o limiar crítico estendeu-se de 14 para 19 minutos. Transmitiu a sua avaliação de danos ao Centro de Informação de Combate às 7 horas e 16 minutos. Inundação contida em 3 compartimentos. Isolamento 80% eficaz no compartimento 3. 19 minutos até ao limiar crítico. A solicitar apoio de engenharia de emergência para completar o isolamento na tubagem cortada. A resposta chegou 11 segundos depois. Kim, temos um segundo problema. A detonação da mina tinha ativado em simultâneo todos os sensores passivos do Spruance. A assinatura acústica específica de uma mina de influência por pressão a detonar sob a quilha de um navio, uma assinatura que todos os operadores de sonar da Marinha Americana treinam para reconhecer e esperam nunca vir a ouvir num combate real, tinha se propagado a partir do ponto de detonação em todas as direções através da água. O sonar instalado no casco do Spruance tinha registrado com total precisão, e o operador de sonar, o suboficial de primeira classe, James O'Cafor, estava a olhar fixamente para o seu ecrã há 2 minutos e tinha encontrado algo nessa gravação que não conseguia explicar e do qual não conseguia deixar de pensar. A assinatura acústica da mina estava errada. Não errada no sentido de incomum para uma mina. Errada no sentido de incompatível com qualquer mina militar iraniana registrada na biblioteca de ameaças. As características do espoleta de pressão, a assinatura do composto explosivo, a ressonância da carcaça, tudo apontava não para a munição militar iraniana, mas para uma mina marítima de padrão comercial, de uso civil. O tipo utilizado não para combater, mas para negar o acesso a canais de navegação específicos em águas disputadas. As forças militares iranianas nunca tinham empregado minas de padrão comercial neste conflito. O exército iraniano usava minas de padrão militar, armas concebidas para o combate, documentadas em todas as bibliotecas de ameaças, reconhecíveis em qualquer sistema de sonar da Marinha Americana. Uma mina de padrão comercial na rota de navegação do Estreito de Hormuz significava uma coisa muito concreta que Okafor tinha tentado formular durante 2 minutos e que Kim compreendeu no instante em que o Centro de Informação de Combate lhe o transmitiu. Esta mina não tinha sido colocada aqui para atacar navios de guerra americanos. Tinha sido colocada aqui para destruir o tráfego comercial assim que qualquer acordo de paz reabrisse o estreito. O Irã estava a minar a rota de navegação do pós-guerra durante o cessar-fogo, não o corredor de trânsito militar, a rota comercial. O trajeto que todos os petroleiros e navios de carga utilizariam no momento em que o estreito reabrisse ao comércio internacional. Enquanto o mundo acompanhava as conversações de Islamabad e alimentava esperanças de paz, os meios iranianos de colocação de minas tinham estado a semear a rota de navegação comercial com minas de padrão civil, especificamente concebidas para detonar sob o casco de um petroleiro carregado. O Spruance tinha cruzado do corredor de trânsito militar para a rota comercial durante a sua perseguição ao navio de carga iraniano às 6 horas e 47 minutos. Tinha-o feito sem saber que a rota comercial existia como um campo de minas separado. Tinha-o feito porque nenhuma avaliação de informações tinha indicado que a rota comercial estava minada, porque as minas eram de padrão civil, porque tinham sido colocadas durante o cessar-fogo quando os meios de vigilância estavam concentrados nos movimentos militares, e não na preparação da rota comercial.
O Spruance não tinha caído numa armadilha. Tinha se aventurado para dentro de uma armadilha que nunca foi feita para ele. O que significava que a armadilha ainda estava lá. Cada mina que ainda não tinha detonado continuava pousada no fundo da rota de navegação comercial, num padrão que ninguém tinha cartografado e ninguém tinha detetado, estendendo-se por uma distância desconhecida numa direção desconhecida sob as águas que 230 petroleiros carregados aguardavam para atravessar no momento em que qualquer acordo de paz abrisse o estreito. Kim olhou para o seu painel de inundação. 17 minutos até o limiar crítico. 20 quilômetros até o navio aliado mais próximo. A costa iraniana a 8 quilômetros. Continuou a trabalhar os dois problemas em simultâneo. A tubagem cortada no compartimento 3. A equipa de engenharia tinha chegado até ela às 7 horas e 19 minutos e constatado que a tubagem estava partida numa posição que tornava a substituição padrão impossível sem drenar primeiro o compartimento. Drenar o compartimento levaria 8 minutos. Não tinham 8 minutos. Kim fez ao chefe de equipa uma única pergunta. Era possível fazer um bypass à tubagem em vez de a substituir? Não repará-la, contorná-la. Conseguiriam redirecionar o fluxo à volta da secção cortada usando conexões de remendo de emergência, criando um percurso selado contra o qual a válvula de isolamento pudesse fechar completamente? O chefe de equipa analisou a geometria do compartimento durante 11 segundos. Depois disse: sim, levaria 6 minutos. Kim autorizou e voltou aos dados da detonação. Okafor tinha-lhe enviado a gravação acústica completa da detonação. Estava a analisá-la há 4 minutos enquanto a equipa de engenharia trabalhava no bypass da tubagem. Os dados de propagação da onda de pressão eram a chave. Uma mina de padrão comercial pousa no fundo do mar a uma profundidade específica e detona com um perfil de pressão determinado que varia consoante a composição do fundo, a profundidade da água e a distância relativamente às minas adjacentes na formação de colocação. Os padrões de reflexão do fundo na gravação de Okafor estavam a ressaltar de algo, de várias coisas, a intervalos regulares, numa direção que se estendia a nordeste a partir do ponto de detonação em direção ao corredor de entrada padrão da rota de navegação comercial. Intervalos regulares. A doutrina conhecida de minas comerciais especificava intervalos de colocação entre 180 e 220 metros para operações de negação de rota. O padrão de reflexão era compatível com um espaçamento de 200 metros. Kim traçou os rumos de reflexão sobre a geometria conhecida do corredor da rota comercial e obteve 11 posições de contacto adicionais. 11 minas, colocadas em linha reta ao longo do corredor de aproximação principal da rota de navegação comercial, estendendo-se 2 km e 200 metros a nordeste da posição atual do Spruance. Às 7 horas e 23 minutos, a equipa de engenharia concluiu o bypass da tubagem cortada. A válvula de isolamento fechou até 97%. O caudal de inundação no compartimento 3 baixou para 4 litros por segundo. O caudal total nos 3 espaços caiu para 45 litros por segundo. O tempo até o limiar crítico estendeu-se para 41 minutos. O Spruance já não estava a afundar. Kim transmitiu os dados de posição das minas ao comando da frota. As 11 posições de contacto, o rumo, o espaçamento, a assinatura acústica das minas de padrão civil à espera na rota comercial pela paz, que enviaria 230 petroleiros por cima delas. O Spruance tinha se aventurado para dentro de uma emboscada do pós-guerra 4 meses antes de a guerra terminar. O navio sobreviveu. O campo de minas estava agora no mapa, e os 230 petroleiros à espera na entrada sul do estreito não navegariam para dentro dele.